Fala pessoal, beleza? Vamos fazer aqui mais um vídeo de FM. E agora eu acho que eu já dei uma passada bem geral assim sobre como ler soluções, como escrever soluções, como escrever soluções sem fazer rotações no cubo, isso é muito importante. Então agora a gente vai começar realmente a aprender a resolver o cubo em menos movimentos, tá bom? Pulou essa parte introdutória toda, que é até meio chata e tal, mas importante. E agora vamos começar a resolver mesmo o cubo, tá? Então, muitas vezes quando você fala assim, não sei o que, eu pratico FM, eu faço FM, eu fiz, sei lá, 30 movimentos no campeonato, a primeira coisa que as pessoas te perguntam é, qual foi o método que você usou? Qual é o método que se usa em FM? Muita gente pergunta isso, é a pergunta mais comum, sem dúvida. E a resposta, por mais que seja chata e por mais que seja frustrante, mas que todo FMer dá, essa mesma resposta é que não tem um método fixo para FM. Talvez a FM seja a única modalidade que você não simplesmente tem um método para resolver. Então, ela é uma modalidade, o pessoal até fala que não é muito linear. Você não vai sempre fazer a mesma coisa. Como em praticamente todas as outras modalidades, até onde eu saiba, você tem um passo a passo que você tem que seguir. FM não. O FM, acima de tudo, vai prezar muito pela sua criatividade, pelo seu conhecimento dos mais variados métodos e seu conhecimento do cubo mesmo. Não só ele vai te ajudar a conhecer melhor o cubo, mas também vai sempre estar te forçando a criar coisas novas e descobrir coisas novas e a aprender coisas novas, tá bom? Então, mas mesmo assim, obviamente, o FM não é só você pegar o cubo e resolver de uma forma criativa, do nada, do zero, assim. Obviamente existem métodos que vão te ajudar, existem técnicas, e é sobre isso que eu vou falar aqui um pouquinho, tá? Ok, então, você vai para o seu campeonato de FM, primeira vez que você vai tentar um FM, muito provavelmente você resolve pelo CFOP, que é o método comum aí que o pessoal chama de Friedrich. E tudo bem, você vai tentar, vai fazer sua solução, pode dar boas soluções, aí uma média de talvez 50 movimentos, por aí, não sei se está travando, enfim. Vai dar uma média de 50 movimentos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, dependendo do caso. E você tentando muitas vezes, você consegue algumas coisas que podem ser relativamente boas. Qual é o problema do CFOP? Basicamente o problema do CFOP é que o maior problema, eu diria, é que ele usa OLL e PLL. Então, se eu fizer, sei lá, coloquei aqui uma coisa qualquer. Isso aqui ficou tranquilo, mas vamos pensar aqui assim. Eu chego aqui, X movimentos, não sei, não precisa saber. Aí eu vou fazer meu LL e PLL. Aí eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 foi até razoavelmente bom, né? Não é tanto movimento. Mas é aquele caso específico, vários outros casos tem muito mais. Aí eu fiz 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, por mais que você tenha chegado em 20 movimentos no F2L, sei lá, que sejam 15 movimentos, se você adicionar 20, ou até às vezes fica muito mais, 25, 27 movimentos, já é uma quantidade muito grande. E você não tem como conseguir resultados bons consistentemente com um método como o CFOP. Porém, existem formas de você alterar um pouco o CFOP para poder dar coisas melhores. Então, eu acho que eu não vou ficar dando muito exemplo aqui de cada método, porque eu posso fazer vídeos separados sobre cada método. Mas enfim, uma das coisas bem legais que você pode fazer com o CFOP é usar uma variação chamada de FreeFOP, que seria basicamente resolver o CFOP mesmo, só que sem se preocupar muito, primeiro com a cruz. Você não se preocuparia necessariamente em botar todas as peças da cruz no lugar para depois fazer F2L. Você já pode fazer tipo X-Cross, Double X-Cross, porque você não tem tempo de inspeção, digamos, né? Então você pode ser bem criativo e fazer isso. E aí terminar com seu LL-PLL, ou então já aprender alguma coisa um pouco mais avançada. Então o FreeFOP é uma variação do CFOP. Eu vou fazer um vídeo, exemplo de resolução com FreeFOP, exemplo de resolução com outros métodos, só para dar uma base geral, tá? Então FreeFOP, CFOP mesmo, o Friedrich é uma alternativa ruim. O FreeFOP já é uma coisa mais no sentido, numa direção melhor, tá? E aí, depois do FreeFOP, a gente também tem o método Petrus.
O método Petrus, dando uma passada básica aqui, ele vai consistir em você fazer um bloco 2x2x2, tá? Então você vai fazer, por exemplo, branco, laranja e verde. E aí uma grande vantagem do Petrus é que depois que você faz isso, você pode continuar na cor branca, pode continuar na cor laranja e pode continuar na cor verde. Então isso é uma desvantagem do Cifop, por exemplo. Cifop, se você começa no amarelo, você tem que terminar no amarelo. No Petrus não. Aí você monta esse bloco, aí depois você vai mandar o 2x2x3. Então você, por exemplo, pode montar esse daqui. Esse branco laranja aqui, grandão, tá? 2x2x3. Também vou explicar melhor depois. E aí depois disso você pode continuar tanto no branco quanto no laranja. Aí depois de fazer isso, pelo Petrus você vem e orienta os meios que faltarem. Também vou ensinar a orientação de meios, tá bom? E a partir daí você pode resolver os seus dois últimos pares, que não necessariamente você precisa colocar a peça da cruz e depois fazer o F2L. Você pode ser mais criativo em relação a isso. E aí depois resolver a última camada, talvez usando OLL e PLL, mas de preferência já dá uma olhada lá nos vídeos de comutadores e inserções, tá bom? Fica melhor. O que mais? Próximo método, ZZ. O método ZZ é razoavelmente parecido com o Cifop, tá? Mas a diferença dele é que ele vai fazer essa orientação dos meios que eu falei do Petrus, ele vai fazer no começo. Então, antes de você fazer qualquer coisa, você vai orientar os meios. Eu falo muito de orientação dos meios aqui no canal, não só nessa parte de tutorial de FM, mas também nas reconstruções. É um conceito bastante importante que eu vou abordar com calma depois para vocês. Só que basicamente, quando você orienta os meios, você consegue resolver o cubo com movimentos R, U, D, essas coisas assim. E isso daí é bom. No Speed seria razoavelmente bom também. Mas no FM isso é bom porque evita cair em casos, por exemplo, de, sei lá, o que é que eu posso fazer aqui? Evita cair casos de ponto, por exemplo, aqui no ALL, assim, dizendo por cima. Então, o ZZ já tem essa vantagem, e o Petrus também tem essa vantagem, que tem uma orientação de meios, né? Então, esses meios aqui todos estão desorientados. O que o ZZ faz é, antes de tudo, ele orienta logo os meios. E aí depois você vai fazendo do jeito que você quiser, tá bom? Enfim, vocês vão ver que... Não sei se vocês estão percebendo uma coisa legal do FM é que você vai pegando coisas de cada método e vai criando a sua própria forma de resolver. Então, por exemplo, você poderia fazer a construção de blocos do Petrus, mas fazendo a orientação dos meios antes, como se fosse no ZZ. Então você vai mesclando, misturando e vai começando a criar o que seria um método de FM, né? Que apesar de não existir. Um pouquinho mais pra frente, tentar ser um pouco mais rápido, você tem o método que eu não sei pronunciar, Rue, Hooks, não sei como pronuncia. Vocês devem conhecer esse método, tem muita coisa na internet sobre ele, procurem aí os tutoriais, acho que Yuri Grangeiro tem bastante tutorial. Dê uma olhada aí, é um método bem interessante. Ele consiste basicamente, por cima assim, você vai fazer blocos também, só que você faz esses blocos do lado, tá? Como se fosse essa parte do F2L daqui. Seria um bloco 3x2, 3x2x1, tá bom? Você faz de um lado, faz do outro, e você fica livre para ficar mexendo aqui no meio, tá? O método Rue, eu vou chamar de Rue, tá? Não sei pronunciar, mas enfim, esse método seria bom para o FM caso os movimentos de M não contassem como 2. Lembrem lá das videoaulas que eu botei aí antes, que esses movimentos aqui de M contam como 2 movimentos. Então, você só vai usar o Rule mesmo completo, tipo, em uma solução inteira só com ele, se for realmente algo muito, muito bom. Porque a cada vez que você fizer um M, você vai ter que gastar 2 movimentos, tá bom? Enfim. Então, é um método bom porque é um método bem eficiente. No entanto, esse problema daqui do M já atrapalha bastante. Porém, também, mais uma vez, você já vai juntando o conhecimento desses métodos para formar o seu próprio arsenal, digamos, de técnicas de FM, né? Então, pode ser que você
ache uma coisa fácil de fazer esse bloco daqui, depois fazer esse bloco daqui, mas não necessariamente continuar como root. Você pode continuar de formas diferentes, tá? Então é bom ter o conhecimento desses métodos, mas não necessariamente para usar só ele. Indo um pouquinho mais para frente agora, o Raise. Deixa eu resolver aqui. O Raise é um método um pouco mais complexo, tá? E aí a gente já começa a chegar em métodos realmente, digamos assim, avançados para o FM. Poucas pessoas usam o Raise em si, a gente usa algumas ideias que ele tem, e acho que é um pouco complicado de explicar aqui agora. Basicamente você vai formar blocos que não necessariamente precisam estar com a cor batendo certinha. Então, por exemplo, isso daqui para o Raise já poderia ser um pedaço de um bloco, tá? Já poderia ser um bloco 2x2x2, é um pouco mais complexo. Eu vou tentar fazer também um vídeo de exemplo de resolução. Mas também é um método muito, muito bom para FM. E algumas pessoas chegam a dizer que se você tivesse que escolher um método para resolver FM, que seria com o Raise. Eu acho que isso especificamente é porque o próprio Raise no site dele fala muito sobre comutadores. E o método Raise é baseado, o final dele, em computadores. Então, por isso é um bom método para FM. Mas o block building dele, que eu vou explicar um pouquinho mais o que é isso depois, mas a forma que ele resolve também os primeiros passos também é muito boa e vale a pena conhecer, tá? Por fim, a gente chega em métodos mais avançados. Então, muita gente que pratica FM, em muitos casos assim que são complicados de fazer por qualquer um desses métodos, até juntando métodos diferentes, a gente acaba criando coisas novas e descobrindo, pesquisando e conversando com pessoas, e a gente vai criando coisas novas. Um exemplo assim, de um método mais avançado pode ser o método que o brasileiro Alexandre Campos estava desenvolvendo, tentando aprofundar um pouco mais, que você basicamente vai deixar todos os meios brancos ou amarelos na camada branca ou amarela, e os meios da camada E na camada E, e vai fazendo a partir disso, tá? Você pode chamar isso daí também de uma... Quando a gente faz só movimentos assim, a gente chama de redução dominó, não é? Não sei exatamente se isso aqui seria, mas enfim, seria, eu acho. É um cubo que você consegue só resolver com esses movimentos duplos aqui dessas camadas, tá? Mas você pode ter, como no método do Campos, uma redução dominó parcial, que você não necessariamente precisa fazer todos os cantos ficarem certinhos, tá bom? Talvez eu entre mais detalhes aí, mas bem no futuro. O que eu quero que vocês entendam é que também existem métodos e técnicas bem mais avançadas, só que aí seriam para casos mais específicos, também para quando você estiver já com uma média muito boa, e eu vou abordar isso só bem no futuro, tá bom? E não é só esse método também, existem outros métodos. Tem uma galera que faz os cantos primeiro e depois resolve de formas loucas. Então é bem criativo o FM, bem livre para você fazer o que você achar melhor, tá bom? Mas por fim, acho que ainda nesse vídeo eu gostaria de dizer, vou, sei lá, dar mais ou menos o que eu faço, tá? E o que eu vejo que estatisticamente a maioria das pessoas fazem na maioria das resoluções. Vou dar um pausezinho aqui para resolver o cubo, e aí eu vou só explicar e depois eu vou fazer um vídeo. Acho que o próximo vídeo eu queria botar nesse, mas já tá ficando muito longo. No próximo vídeo eu já posso fazer rapidinho explicando qual seria um passo a passo meu na maioria das soluções, tá bom? Pra vocês terem uma noção. Então deixa eu dar um pause. Tá, então basicamente o que eu faço normalmente é uma mistura de, digamos, ZZ, Petrus, Raise. Que eu faço primeiro a orientação dos meios, na maioria dos casos isso, tá? Como eu já falei, FM não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita. Então eu oriento os meios, esses meios aqui estão orientados, e aí eu procuro uma forma de fazer um bloco 2x2x2, eu vou fazer aqui meio que de qualquer jeito, porque, enfim, né? Não importa agora tanto. Aí eu faço um 2x2x2, depois eu 2x2x3, Maria. Ok, errei, pera. Ok, vamos fingir que isso nunca aconteceu, né? Mas eu faço um 2x2x3 depois, e a partir daí eu faço normalmente mais um par aqui, normalmente, tá?
E aí depois eu só ajeito os meios. Isso aqui caiu um caso bem ruim, mas enfim, obviamente eu não faria isso, mas só para ilustrar, né? Eu transformaria isso daqui em um cubo com os meios todos resolvidos, tá? Como já expliquei no tutorial de computadores, a gente poderia aplicar aqui nesse caso. Nesse caso seriam 3 computadores, mas normalmente eu procuro casos que precisem de 2 ou de um computador, e aí resolve isso daqui. É mais ou menos essa receitinha que eu tento seguir, mas que seria tipo 60, 50% das vezes que eu sigo ela à risca, tá bom? Vai muito da criatividade, vai muito de você aprender técnicas diferentes e descobrir muitas coisas por si mesmo, tá? Esse vídeo ficou longo, desculpa, mas vamos lá, o próximo eu acho que vai ficar menorzinho.